Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Querida família, que Deus possa te abençoar poderosamente no lugar em que você está, tá bom? Estamos felizes em estarmos juntinhos mais uma vez, claro, geograficamente distantes, é bem certo, mas por meio dessa plataforma podermos estudar a palavra de Deus e nos alimentarmos dela. Que alegria! Nesse momento, com esse objetivo, eu gostaria que você fechasse seus olhos, nós iremos fazer uma oração a Deus, tá bom? Senhor Deus e Pai, sua palavra está aberta, queremos que o Senhor nos conduza no estudo da sua palavra, queremos que o Espírito Santo nos impressione com a leitura e que nos mova, dando cada vez mais argumentos, motivos irrefutáveis para continuarmos adorando o nosso incriado Criador. Por favor, entregamos tudo em tuas mãos, os minutos que se seguem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, eu queria ler um texto da Palavra de Deus com você, um texto muito conhecido. Se você puder, por favor, abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 4, e o versículo 2. Lá é nos dito as seguintes palavras: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Esse texto é um texto maravilhoso. O livro de Jonas, na realidade, é um livro fantástico. Mas você sabia que estudiosos tentam se esquivar desse livro? Quando referem-se a este livro, eles inclusive afirmam que o livro não passa de um mito, de uma parábola, de uma boa e bela história que ilustra inclusive um ponto teológico, mas não mais do que isso. Para esses céticos, há tantos improváveis no livro de Jonas que torna-se uma tarefa extremamente difícil, talvez impossível, de acreditar em todas as histórias que acontecem aqui nesse livro fantástico. Bem, longe de concordar com esses céticos, de uma coisa eu posso afirmar, e você vai concordar comigo: tanto o livro quanto os fatos nele escritos, bem como o próprio profeta, são no mínimo espantosos, curiosos, estranhos. Pensa comigo, geralmente os livros da Bíblia, eles reservam uma pequena parte para a bibliografia do profeta. Esse livro é diferente. Esse livro trata da própria bibliografia do profeta. Enquanto os demais livros, geralmente o enfoque está na mensagem, esse livro é diferente, o enfoque está no mensageiro. Na realidade, não há uma mensagem do profeta, me perdoe. A única mensagem do profeta resume-se em menos de 10 palavras no original, que é: ainda 40 dias e esta cidade será subvertida. Bem, enquanto os outros livros da Bíblia tem uma mensagem, neste livro, o profeta é a mensagem. É curioso, não é verdade? Mas se é curioso a questão do livro, imagina a questão dos fatos que no livro retrata ou relata. Bem, imagina um ser humano adulto sendo engolido por uma grande criatura do mar. Passa-se 3 dias no ventre dessa grande criatura e é vomitado exatamente próximo do lugar onde deveria pregar. É estranho, não é verdade? Mais estranho seria o fato de nós entendermos como é que uma cidade inteira, uma cidade extremamente grande, ímpia, perversa, pregressa, todos, sem exceção, aceitam a mensagem e se convertem por meio de um pregador relutante. É uma coisa extremamente curiosa. Imagine um outro fato: como é que uma planta nasce, cresce de uma forma tão avassaladora, tão rápido, ao ponto de, em fração de um tempo muito curto, fazer sombra a um adulto? É curioso, não é verdade? E o mais curioso, sabe,
é que todos esses fatos assombrosos, espantosos, eles são ditos sem muito alardes. Bem, se o livro é espantoso, se os fatos nele escritos são espantosos, imaginem o profeta. Eu me arrisco a dizer que o profeta é justamente tudo aquilo que um profeta genuíno não deveria ser. Enquanto os outros profetas vão aonde Deus os envia, Jonas foge. Enquanto os outros profetas pregam a palavra e as pessoas não se convertem, cada vez que Jonas prega a palavra, as pessoas se convertem. Enquanto os outros profetas ficam acabrunhados porque ao pregarem a palavra, as pessoas não aceitam e caminham para o precipício da morte eterna, Jonas fica triste porque prega a palavra, as pessoas aceitam e contra a salvação mudam de vida. Ele é estranho. Enquanto a maioria dos profetas são submissos às ordens, aos mandatos, às ordenâncias de Deus, Jonas, ele é um exímio insubordinado, indisciplinado. Enquanto os outros profetas, eles louvam a Deus por conta da sua misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia, inclusive a Bíblia diz que o motivo de nós não sermos consumidos são as suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Jonas fica triste quando Deus coloca essa misericórdia em ação. Os demais profetas intercedem em favor do povo. Moisés mesmo, lembra? Disse para Deus: Senhor, se o Senhor tem que tirar a vida dessas pessoas, risque meu nome do livro dos salvos, ou do teu livro que o Senhor escreveu. Jonas faz diferente. Jonas disse para Deus: Senhor, se o Senhor tiver que poupar essa cidade, então, por favor, tire minha vida. Jonas é estranho. É extremamente estranho. Talvez o profeta mais estranho de toda a Bíblia. O nome Jonas, ele vem de uma raiz hebraica que se pronuncia Ioná. E esse nome significa pomba. Jonas faz jus ao direito do nome que recebeu, né? Porque ele cria asas e ele voa. Voa para bem distante de Deus, ou pelo menos ele tenciona fazer isso. Bem, será que eu não estou falando para alguém que está fazendo a mesma coisa que Jonas? Fugindo da presença de Deus, dos propósitos divinos, dos escopos que Deus estabeleceu para a sua vida. Quem é você no escuro? Será que você realmente está andando dentro dos planos estabelecidos por Deus para você? Bem, se você estiver fazendo como Jonas, por favor, desacelere, pare um pouquinho. Não há sucesso, não há a ascensão, não há elevação fugindo de Deus, ou pelo menos tentando fugir dele. Só há declínio. A história de Jonas nos prova isso. Na tentativa de fugir de Deus, ele só desce. Ele desce a Jope, ele desce ao navio, ele desce no interior do navio, no porão do navio, ele desce no fundo do mar, ele desce no ventre do peixe. Os 2 primeiros capítulos do livro, na realidade, é um declínio sem paradeiro. Esse declínio, ele só para, ele só é obstruído, ele só desacelera por conta da providência e misericórdia de Deus. Por favor, não fuja, não tente fugir. Aceite os planos de Deus. Não viva uma vida simplesmente de envolvimento. Seja comprometido com os propósitos divinos, tá bom? Depois de muita relutância, Jonas ele chega a Nínive. E a mensagem de Jonas é uma mensagem que, no mínimo, é curiosa. Na realidade, tecnicamente, a mensagem de Jonas está correta, mas espiritualmente incompleta. A mensagem dele não tem saída, você percebeu? A pregação dele em Nínive é o ápice da austeridade. A mensagem dele é ríspida, a mensagem dele é seca, a mensagem dele é raquítica, a mensagem dele é terminal. Ele não apresenta a misericórdia de Deus, ele não apresenta a bondade do Senhor, ele não apresenta a possibilidade de salvação.
O que Jonas faz na sua pregação é um cronômetro da destruição. Mas mesmo assim, mesmo diante de tanta pobreza evangelística, os resultados são extraordinários. A cidade inteira decide seguir o Senhor Jesus. E o sarcástico disso é que Jonas não consegue suportar semelhante êxito evangelístico. O livro de Jonas é um livro de permanente conflito, você sabia disso, né? Não entre Jonas e os ninivitas, como muitos de nós poderíamos imaginar, mas entre Deus e um profeta teimoso. Deus querendo salvar e Jonas querendo que as pessoas sejam destruídas, queimadas pelo fogo do Senhor. Ainda bem que nos últimos dias, ou pelo menos no dia final, nós não seremos julgados por Jonas ou por pessoas da índole de Jonas, que estigmatizam as pessoas, colocam um sinal na testa, inclusive classificando quem ou quem não pode se salvar por meio de uma visão muito doentia. Deus não permitirá isso, sabe? Que maravilha! Deus não fechará os olhos para nenhum dos nossos defeitos, mas, entretanto, Ele está hoje, através do Espírito Santo, trabalhando na sua vida, na minha vida, na nossa vida, para mudar-nos completamente e assim terminar a obra que um dia tão bondosamente Ele iniciou em nosso viver. Meu amigo, a grande verdade é que nós precisamos entender um pouquinho o conflito de Jonas. Por que Jonas foi desse jeito? Por que Jonas, ele fugiu, ou pelo menos pretendeu fugir? O contexto histórico em que Jonas estava inserido nos mostra muito o motivo pelo qual ele quis fugir. Quem eram os ninivitas? Nínive era a capital da Assíria, a mais feroz, cruel nação daqueles dias. Vocês conhecem um pouquinho sobre essa nação, sim? No apogeu dessa nação, eles tornaram-se a nação mais temida da sua época. Inclusive, alguns estudiosos chegam a acreditar que Nínive, ou pelo menos os assírios, foram os responsáveis pela formação do primeiro exército bem organizado. Mas eles não eram simplesmente organizados, eles eram extremamente insensíveis, cruéis, terríveis. Os ninivitas, ou os assírios, eles tinham desejo de destruir, mas muito mais do que isso. Eles tinham desejo de machucar as pessoas. Eles eram extremamente cruéis. Eles amavam o processo da mutilação. Dedos eram cortados, braços eram cortados, nariz eram cortados. Eles gostavam muito de cortar as cabeças das pessoas. E eles faziam isso para contabilizar o número dos seus subjugados destruídos, mortos. Eles furavam os olhos, verdadeiros algozes, furavam os olhos dos reis, porque eles diziam, uma vez furados, eles não irão mais reinar. Eles gostavam de fazer esquartejamento. Eles esfoleavam, eles tiravam a pele das pessoas ainda vivas. Eles colocavam anzóis no nariz e nos lábios para puxar os seus escravos. Eles faziam muros de cabeças de seres humanos. Eles eram terríveis, insensíveis, cruéis. Eles foram praticamente os idealizadores do processo de empalamento. Eles gostavam demais disso, e vocês sabem o quanto isso era cruel, vexatório, terrível, hediondo. Bem, você entendeu? Na concepção de Jonas, pessoas como essas não deveriam se salvar. Ele fugiu para Tarsis não porque tivesse excessivamente medo da crueldade desses ninivitas. Não era esse o motivo. O motivo está escancarado, explícito no texto que nós lemos. O texto diz, em outras palavras, parafraseando, Jonas diz, Senhor, foi por isso que eu fugi.
Eu fugi porque eu sabia que o Senhor é bondoso demais. O Senhor é clemente, o Senhor é misericordioso, o Senhor muda de ideia, o Senhor é bondoso ao extremo. Eu temia que a minha mensagem desse certo e conhecendo o Senhor como eu conheço, eu sabia que o Senhor perdoaria essas pessoas, não levando em consideração tudo aquilo que eles fizeram no passado. Sabe, isso mostra a pequenez de Jonas, mas mostra a grandiosidade de Deus. Diga amém. Porque para Deus não existe caso perdido. Para Deus ninguém foi tão longe que um dia não possa voltar. Para Deus ninguém é tão duro do coração que um dia não possa torná-lo sensível à voz do Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você, amigo. Eu não sei que vida você está vivendo. Eu não sei como está sendo os seus últimos dias, desses seus últimos dias. Eu não sei o que é que você faz. Afinal de contas, no escuro em que você está, só Deus consegue enxergar. Mas independentemente da sua vida, dos seus deslizes, das suas quedas, independentemente do momento em que você esteja vivendo, em meio a um grande opróbrio, vergonha, vexame, deixa eu falar uma coisa para você, nada está perdido. Deus está à tua procura, Deus está no teu encalço, Deus está te procurando com o amor que só Ele tem. Ele quer te curar, Ele quer te sarar, Ele quer mudar a sua vida. Isso não é uma mensagem para, de certa forma, inferiorizar a importância de mudança. Pelo contrário, a ideia aqui é exaltar a Deus, porque o que seríamos de nós se não fosse a misericórdia de Deus? Quantas pessoas chegaram em nossa comunidade que tinham uma vida extremamente vexatória, vergonhosa, um verdadeiro opróbrio público, mas mesmo assim o Espírito Santo tratou de mudar e converter essas pessoas. Há um tempo atrás, eu fui testemunha de uma história que queria compartilhar com vocês. Eu estava no interior do estado de Alagoas fazendo um evangelismo. Em uma dessas noites, alguém me procurou no final. Foi uma noite distinta das demais noites desse evangelismo, porque naquela noite nós estávamos falando sobre o batismo. E sabe, foi algo fora do comum aquilo que eu ouvi. O jovem me procurou ao término e falou assim: pastor, eu quero muito me batizar. A semelhança dos demais que foram lá na frente e demonstraram a sua decisão publicamente, eu também quero me batizar. Eu falei: que alegria, então vamos preencher sua ficha. Ele falou: pastor, eu quero sim que o senhor preencha a minha ficha, mas antes gostaria que o senhor me escutasse. Eu tenho uma história que preciso compartilhar com o senhor, porque a depender do seu consentimento, eu saberei se posso ou não me batizar. Então nós fomos no interior da igreja naquela noite e nós conversamos. Ele falou: pastor, eu estou com um problema sério. E eu falei: qual é o seu problema, jovem? Mas de pronto já falei: olha, não existe problemas que Deus não possa solucionar. Ele é o Deus do impossível. Ele falou: tudo bem, pastor, eu acredito nisso, mas primeiro me escute. Eu estou amando alguém. E eu falei: mas desde quando amar alguém é problema? Ele falou: pastor, o senhor já viu uma jovem sentada perto de mim, do meu lado, todas as noites ali? Já. Vocês cantam muito animadamente. Ele falou: pois é, pastor, nós estamos vindo todas as noites. E nós estamos namorando. Eu falei: que alegria. Ele falou assim: pastor, eu tenho um sentimento mais nobre por essa jovem. E nós queremos juntos nos batizar. Eu falei: então não estou entendendo qual o problema. Ele falou assim: pastor, essa jovem, ela é minha irmã. Então eu não entendi muito, o cérebro demorou um pouquinho a processar as informações. Eu falei: é sua irmã na fé? Ele falou: não, minha irmã biológica, pastor. E eu falei: você está namorando com ela? Sim, pastor. Eu falei: mas que loucura é essa, meu amigo? Ele falou: não, pastor, eu não sou culpado. O culpado é meu pai. Ele contou uma história, falou que o pai dele conheceu a mãe dessa menina
em um estado vizinho. Lá se relacionaram, tiveram essa menina, mas o relacionamento não deu certo. Ele veio para um outro estado, onde o jovem estava no evangelismo. Lá encontrou a mãe desse rapaz, começaram a namorar, e como fruto desse novo relacionamento surgiu esse rapaz que então estava conversando comigo. Então ele falou assim: recentemente meu pai descobriu que a primeira esposa havia falecido e a menina não tinha com quem ficar. Ele foi buscar a jovem. Quando ela chegou em casa, pastor, que ela me viu, eu a vi, nós nos apaixonamos e desde então nós estamos namorando. Eu falei: seu pai sabe disso? O que ele pensa sobre isso? Ele falou: não, pastor, meu pai não sabe. Todas as noites, quando ele vai dormir com a minha mãe, nós vamos para o sofá e de forma respeitosa namoramos. Eu falei: respeitosa? Sim, pastor. Então eu gostaria de saber do senhor se eu posso me batizar namorando com a minha irmã. Então eu abri a Bíblia para ele. Tentei falar com o máximo de cordialidade e respeito, mas fui firme, mostrei que não era certo, que Deus não queria que esse relacionamento continuasse, que ele deveria sim continuar amando sua irmã, mas como uma irmã biológica, como de fato ela era, não como uma namorada. Aquela noite ele olhou para mim e disse: pastor, se eu tenho que decidir entre continuar o namoro e o batismo, eu decido continuar o meu namoro. Ele foi embora, tentei apelar, mas sem mais dar ouvido, nunca mais retornou ao evangelismo. Você sabia que esse tipo de pessoas, que há uma impossibilidade de se salvar? Porque são pessoas que mesmo estando em falta, não reconhecem e não sentem a necessidade de mudança. Mas independentemente da vida em que alguém viva, se ele entregar ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo tratará de fazer uma verdadeira metamorfose na vida dessa pessoa, transformando-a em uma nova criatura e escrevendo o seu nome no livro dos Salmos. Há alguns impossíveis no livro de Jonas, você sabia disso, né? Muito mais do que um peixe que engole um ser humano, muito mais do que uma planta que cresce de forma rápida para dar sombra a um adulto. Não, é outro milagre, é outro impossível aos olhos humanos. Deixa eu falar para vocês quais são esses impossíveis. O primeiro impossível: é impossível esconder-se de Deus. Jonas pensou que fugindo estaria se escondendo dele, talvez mergulhado dentro de uma cultura que achava que em todos os lugares da geografia existia um Deus. Mas Jonas logo se deparou com o que diz o Salmo 139. Lá diz: para onde subirei? Se subo até o mais alto do céu, lá estás. Se desço, também tu estás. Você não consegue se esconder de Deus, amigo. Se nessa noite você está tentando fugir dele, correndo dele, mais uma vez volto a te exortar: desacelere. Você não vai conseguir. O amor dele é insistente. E esse é o outro impossível que nós encontramos no livro de Jonas. É impossível se libertar do amor de Deus. Ele nos ama com um amor incomensurável. O Evangelho diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele te ama, você é a coisa mais linda que Ele tem. Por você, Ele entregou seu Filho para ser sacrificado, morto na cruz do Calvário. Mas há um outro impossível. É impossível, estudando o livro de Jonas, nós chegamos à conclusão de que é impossível entender a profundidade do amor de Deus. É impossível. O amor de Deus não tem tamanho. O amor de Deus é extenso, ele é abrangente, ele abarca, ele abraça, ele é inclusivo. Ele salvou uma cidade impenitente, e enquanto estava salvando essa cidade impenitente, ele alcançou o coração de um servo que estava teimando em não pregar o Evangelho.
Deixa eu falar uma coisa para você. Como é que você está hoje? Independentemente do seu estado, vá ao Senhor Jesus. Se relacione com Ele. Entregue-se a Ele. Tenha consciência limpa de que Ele vai te aceitar. Ele vai te perdoar. Ele vai te limpar e escrever o seu nome no livro dos salvos. Esse é o seu desejo? Se esse é o seu desejo, ore comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado por Tua graça que nos alcança mesmo diante de tanto merecimento. Quem somos nós para reivindicarmos salvação? Quem somos nós para reivindicarmos bênçãos? Todavia o Senhor nos trata não segundo o que nós merecemos, mas segundo as nossas necessidades, por meio de Sua santa e divina misericórdia. Recebe-nos, por favor, perdoe-nos, abrace-nos, nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Que bom estarmos juntos. Foi muito bom termos estudado a palavra. Que Deus te abençoe e até mais.